Os amigos todo mundo. A partir de agora, a Rede Brasil de televisão com a gente. Estamos aqui na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil, nas nossas plataformas digitais, na GDS TV Brasil. Obrigado pelo carinho, obrigado aí pela sua audiência de sempre. Júnior Correia. Juninho está aqui para conversar com a gente. Participa sempre às quintas, né? Mas ontem, por conta de um compromisso dele, não conseguimos fazer. Vamos fazer hoje, sexta-feira. Está aqui, é sempre uma alegria muito grande conversar com o Juninho. Juninho, tudo bem? Tudo bom, Parraro? Está lá na Expo Sul? Fui na Expo Sul ontem. E você abraçando um monte de gente lá. Hoje vai sair até um vídeo aí mostrando a minha participação ontem na abertura. E eu gostei eu achei muito interessante o que eles fizeram na entrada. Quem não foi ainda, que puder participar, vai, porque na entrada mostra é bem temática, porque de um lado você tem o milharal, um milharal bem bonito, inclusive. Os milhos estão bem bonitos. Alguém mostrou esse vídeo, essa foto, e eu não fui lá ainda, né? Vou hoje. Não, você vai. É. E do outro lado e aquilo é milho plantado aquilo lá? Plantaram. Tem um tempo já que a gente passa lá, viu que tem um mato crescendo ali. Eu falei, meu Deus, está abandonado assim? Não. Eles fizeram justamente para a Expo Sul. Que bacana. E aí do outro lado é para mostrar o sistema de irrigação, né? Como que é a plantação, né? E o sistema de irrigação. Então é bacana. Então, assim, na entrada você pode se molhar um pouquinho por conta da irrigação, mas é bacana para poder ver como é que o agro, aliado à tecnologia, como é que eles conseguem se desenvolver cada vez mais, né? Achei muito bacana isso. Porque a Expo Sul, ela é isso. A Expo Sul, ela é você pegar o agro, que as pessoas têm na cabeça que, primeiro setor, matéria-prima, é aquela coisa mais manufaturada, uma coisa muito pequena, agricultura familiar. Só que não. O agro é negócio também, o agro ganha dinheiro. O agro é um dos setores mais importantes do Brasil. A gente vende para o mundo todo. Então ali você vê a potência do agro. Eu gostei bastante. Seja ele o gigante do agro, seja ele o pequeno. Todos têm uma importância muito grande. Quem exporta, quem vende aqui na nossa região. Claro, eu vejo que às vezes algumas coisas, as pessoas elas tentam... É igual quando fala de mulher, né? Porque antigamente a mulher era só para ficar em casa. Como se fosse um demérito a mulher cuidar do lar. Como se isso fosse algo inferior ao homem ter que sair para trabalhar num emprego fora. É a mesma coisa o agro. As pessoas elas falam assim, porque uma coisa é uma grande indústria agrícola que tem maquinário, outra coisa é uma pequena... produção familiar, só que não. Se a gente for pensar hoje que essas pequenas fazendas, pequenos sítios de agricultura familiar, são elas que realmente estão alimentando as nossas escolas, as nossas famílias. Me fala se não tem uma importância muito grande. O alimento que nós consumimos, a grande parte é agricultura familiar. Agricultura familiar. Principalmente o setor de hortifruti granjeiro, que é aqui da nossa região. E as escolas, principalmente, porque pela legislação federal, 30% do que é comprado para alimentação escolar tem que vir da agricultura familiar. Então, o seu filho na escola consome produto da agricultura familiar. Uma feira, né, que conversando com Wesley, que é o presidente do sindicato, a gente falava disso, que o que está acontecendo é uma feira na exposição, tratando de negócio, é isso aí. Não é isso? Ele espera 100 milhões de reais em Imagina, negócios. 100 milhões de reais num negócio desse, numa feira dessa aqui. E Cachoeiro está sendo protagonista, né? Mas eu queria falar podemos falar de outro dia também da questão da importância do agro, seja ele pequeno ou não. Eu queria falar dessa obra que nós estamos tendo no centro da nossa cidade. Aí disso eu queria tratar com você. Por quê? E aí, uma obra importantíssima, porque vai tirar aquelas enchentes lá do Nova Brasília, que aquele povo sofre demais, muito importante. Mas não é essa a pergunta. A pergunta que eu faço é em razão até da pergunta que você fez para o prefeito quando esteve na Câmara Municipal e a resposta do prefeito com relação àquele tempo
para a entrega desta obra, porque mudou a vida das pessoas do centro. Eu converso com os comerciantes ali, eles estão indignados, eles estão revoltados, eles não suportam mais aquilo. A pergunta que eu faço é, e aí você certamente vem fiscalizando isso, tem necessidade dessa demora toda? Bom, primeiramente eu vou falar assim, olha, eu não sou engenheiro, que o prefeito falou, eu acho que você não é engenheiro e tal. Bom, eu não sou engenheiro, mas uma coisa a gente sabe, a gente consegue perceber, isso qualquer pessoa, consegue perceber quando que uma obra está parada e quando uma obra está andando. Quando que a gente vê que uma obra está parada? Quando a gente passa e não vê ninguém trabalhando. Né? Porque existe tempo para as coisas, eu sei disso. Então, existe tempo para você fazer uma massa, existe tempo para você esperar ela secar, né? Existe tudo isso. Só que você ficar uma semana com uma rua aberta e nada sendo feito, não, aí já é demais. E foi essa a minha pergunta. Por quê? Quando eu fui na Pedro Dias, os comerciantes estavam falando que na Pedro Dias eles começaram a mexer em janeiro. Quando chegou perto do carnaval, eles pararam. Depois eles mexeram de novo a mesma coisa que eles tinham mexido. O buraco que eles tinham aberto, eles abriram de novo. Aí depois fecharam. Aí depois abriram e fecharam de novo. E agora está na terra, ainda. Ou seja, nós já estamos... Na Pedro Dias, que foi o primeiro... a obra começou ali. Isso, começou ali. Né? Ela começou a rasgar ali porque, quem não se lembra, quando... Eu havia criticado isso aqui também. Estavam fazendo obra na linha vermelha e estavam fazendo obra na Beira Rio. Era justamente no finalzinho da Pedro Dias que estavam fazendo, que eles estavam abertos. E aí estava travado todo o trânsito. Isso. Então, agora eles fecharam aquela parte da Beira Rio, mas a Pedro Dias continua interditada. E é uma rua que... É uma rua pequena? É uma rua pequena. Mas tem comércios importantes ali que caiu 80% do rendimento dessas pessoas. E o que eu questionei para o prefeito, que eu ainda questiono? Para mim, o problema não é fazer a obra, porque realmente você vai fazer um omelete, você tem que quebrar ovos. Né? Eu comentei sobre tem que quebrar ovos. O que você não pode fazer na hora de fazer uma obra é quebrar os ovos, matar a galinha e fechar o galinheiro. E parece que é isso que estão fazendo. Parece que o transtorno que eles poderiam causar fazendo obra, eles estão potencializando e aumentando. Estão tornando muito, muito longo esse tempo. As pessoas não estão tendo tempo de respirar. Poxa, você ficar 5 meses com a frente da sua rua toda quebrada, dando lama quando chove, dando poeira quando seca, porque eu peço uma farmácia, pessoas doentes entrando lá, pessoas idosas entrando lá. Então, se você não tem pelo menos um ambiente externo minimamente... O cliente não vai. Passa, não vai entrar aqui a sujeira. E outro ponto, eles abaixaram a rua. Talvez eles vão fazer a mesma coisa que eles fizeram lá na Rua dos Bancos, não sei se você lembra. A Rua dos Bancos, quando o prefeito Vitor entrou, todo ano o Castiglione mexia, depois todo ano o Vitor mexia. Era uma rua alta de asfalto. Isso. O Vitor chegou, tirou aquele asfalto e abaixou e colocou para viés. Ficou um espaço assim de meio fio. O que eles estão fazendo na Pedro Dias, pelo que os comerciantes e moradores estão percebendo, eles vão abaixar consideravelmente o nível da rua, automaticamente vão abaixar consideravelmente o nível da calçada. E aí tem um comerciante que falou assim, até ontem eu não tinha rampa para entrar na minha loja. Agora eles vão cobrar eu fazer rampa. Porque o que antes estava nivelado, agora eles abaixaram. Então vai ter essa outra dor de cabeça lá, E aí vai ter dor de cabeça para eles fazerem rampa dentro da loja, vai ter lugar que vai ter que ter escada, tem casa lá que vai ter que fazer escada, e se a pessoa for cadeirante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro que essa pergunta deveria ser feita ao prefeito, mas você como vereador, fiscalizador, e talvez você consiga me responder. O que é uma obra dessa no centro da cidade que causa um transtorno muito grande na vida do comerciante, na vida de quem passa ali, desgraçou o trânsito, porque quando dá 6 horas da tarde, quem embola tudo ali, difícil também, as pessoas no ponto de ônibus sofrendo. Sem querer te cortar, essa semana, minha irmã, o meu sobrinho estuda na Mepelberg, lá no São Geraldo. Na mesma escola que o filho do Vitor estuda, né, acho que eles são até colega de sala.
A minha irmã, minha irmã mora no aeroporto, ela tem que ir lá buscar. Foi na terça-feira, se eu não me engano, ou na quarta-feira, ela teve que pedir uma outra mãe para buscar o meu sobrinho, porque ela ficou agarrada 1 hora no Guandu. Pois é isso aí. Não conseguiu ali chegar. no Guandu tá ficando um negócio de louco por conta dessa obra. Aí, por conta disso, a pergunta que eu faço é o seguinte: por que não trabalha à noite? Por que final de semana, sábado e domingo, para? Como é que é isso, gente? Feriado, para. Quando você licita, você não pode colocar na licitação, exigir que a empresa trabalhe os finais de semana, porque é uma obra que mexe com a vida, atrapalha a vida, não atrapalha a vida do cidadão, do lojista, do empresário? Pois é, eu entendo pelo menos que quando você contrata uma empreitada, o empreiteiro independe quanto tempo vai trabalhar, porque o valor que foi combinado está combinado, independe do tempo de trabalho. Então, eu entendo que para o empreiteiro seja muito melhor, se for o mais rápido possível. Sim. Porque ele não vai precisar ficar pagando o funcionário mais tempo para poder fazer o serviço menor, né? Agora, eu tenho que olhar como prefeitura, né? Porque uma coisa é empreiteira, agora prefeitura em contato com a empreiteira. Cara, tinha que haver um contato entre a Secretaria de Obras, a empreiteira, o prefeito, a Secretaria de Trânsito, fala, olha, vamos pegar alguns pontos estratégicos do município que não podem ficar parado muito tempo e vamos iniciar e começar em tempo recorde. A Pedro Dias, não tem lógica, a Pedro Dias está fechada até hoje. A Pedro Dias tinha que em 1 semana estar resolvido o problema dela. Não tem lógica a perpendicular a Pedro Dias ali, que dá no posto de gasolina, que dá ali na Caixa Econômica. Não tem lógica ela ficar até hoje com aquele buraco aberto para poder fazer uma drenagem. O prazo me parece que é de 1 ano para entrega total da obra. Para entrega total da obra. Isso aí. Isso até o Nova Brasília. Isso toda a obra. Toda a obra. Um ano. 1 ano. Claro que ainda tem aquele negócio que pode... Existe aditivo, né? Na velocidade que vai, porque depois que entrar na linha vermelha, eu já não estou mais preocupado. Porque vai atrapalhar o trânsito? Vai. Mas aí, pelo menos, o comerciante vai trabalhar tranquilo, se terminar aquela fase aqui do centro. O que me preocupa lá no Nova Brasília é que os comerciantes da Nova Brasília eles já são prejudicados. Toda vez que chove, foram prejudicados pela enchente, foram prejudicados por tudo, né? Pela pandemia. Nessa obra eles vão ser prejudicados de novo, porque se for moroso desse jeito, eles vão abrir e vai continuar aberto, e não vai fechar a tempo, e os comerciantes vão ficar esperando aí 6 meses, sei lá. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você, porque aí fica gravado na internet pro resto da vida. Fica aí. Aí, se você for diferente lá, a gente mostra na internet depois. Aqui, ó, você falou lá. Como é que você resolveria isso, essa lentidão, por exemplo, dessa obra, se você fosse o prefeito? Estou falando isso porque você é pré-candidato, né? Possível candidato. Como é que você resolveria isso? A gente já falou aqui, você já deu a ideia, já deu o norte. Pontos estratégicos do município em que podem atrapalhar mais, não só o trânsito, mas o morador, o comerciante, pode atrapalhar o coração da cidade, tem que ser feito de manhã, de tarde, à noite, tem que ser feito final de semana, feriado. A obra tem que tocar, ela tem que ser finalizada em tempo recorde. Se a obra pode ser finalizada em 1 semana, tem que ser finalizado em 1 semana. Né? Se algum dia eu for prefeito e tiver que fazer uma obra importante desse tipo... Isso serve tanto para obra de prefeitura como obra, por exemplo, da BRK, por exemplo. De todas elas. Todas elas. Né? Isso, se um dia eu for prefeito, né, um compromisso meu tem que ser esse. Porque eu entendo que obra é importante, mas eu não consigo aceitar que as obras elas tenham que ser demoradas para que as pessoas vejam a obra acontecer. As pessoas vão ver a obra acontecer quando ela estiver pronta e as pessoas usufruindo do benefício dessa obra. Então a obra tem que começar e terminar logo. Tempo é dinheiro, não só para a prefeitura. Nós estamos falando de um assunto aqui que lá quando o prefeito esteve na Câmara Municipal, você fez a pergunta a respeito dessa obra que nós estamos falando. Aí o prefeito te respondeu. Eu acho... te deixou satisfeito ou não? Você me responde depois do intervalo comercial. Rapidinho, segura aí.
Vamos seguindo aqui com o nosso programa na Rede Brasil de Televisão, na Mania FM, GDS Web Rádio Brasil, nossas plataformas digitais, GDS TV Brasil, conversando hoje com o Júnior Corrêa. Juninho está aqui falando dessa obra do Centro de Cachoeiro, que é uma obra importante, todo mundo reconhece isso, uma obra que todo mundo esperava, mas o assunto é a lentidão da execução dessa obra no centro da cidade. Mas aí o prefeito esteve lá e, dentre as coisas que foi lá para falar, você questionou a respeito dessa lentidão. A resposta do prefeito foi satisfatória ou não? Bom, acho que não sou só eu que posso responder isso, acho que todo cachoeirense que viu a resposta do prefeito pode responder, até porque quando eu fiz a postagem da resposta do prefeito, choveu comentários, né, dizendo, né, o que as pessoas achavam da resposta do prefeito. Eu acho que foi de uma falta de sensibilidade, uma insensibilidade muito grande dele. Ele já havia falado antes, né? Ele mora na 25 de março, ali no Amarelo. E para ele ir para o trabalho, que é na prefeitura, no centro da cidade, é fácil, não está tendo obra. Para ele ir buscar o filho dele lá na Mepalbé, igual eu falei, é fácil, não está tendo obra. Para ele ir à Vitória, onde ele sempre vai, é fácil, não está tendo obra. Para a praia, é fácil. Aonde ele quer ir, é fácil, não está tendo obra. O problema é todo o restante da população. Aí o prefeito de Cachoeiro, vendo a morosidade da obra, falar que para ele as obras não estão demorando, que ele não se importa se a obra está parada, que ele vai cobrar no final do contrato a obra pronta, e que se a população, se tem intempérie, se demora, a população tem que acostumar com as obras sendo feitas. Eu acho que isso mostra uma insensibilidade com a realidade do cidadão, que precisa todos os dias pegar trânsito para poder ir para o trabalho, para poder voltar. Isso depois ele fazer um discurso enorme, falando de cidade inteligente, falando como uma cidade ela tem que ser voltada para o povo, como que a cidade ela tem que ser voltada para uma cidade mais saudável, como que se fala em uma cidade mais saudável, mais inteligente, onde todos os dias as pessoas vão se estressar por conta de trânsito. Ao invés de se pensar em soluções para o trânsito de Cachoeiro, soluções para o dia a dia, não. Por fins eleitoreiros, aí eu falo aqui sem medo nenhum, porque, né, nos corredores da Câmara, isso é certo. As obras que Por que Casagrande perdeu aqui? Porque o Casagrande liberou. O município de Casagrande mais liberou dinheiro no estado. Liberou um ano atrás, 300 milhões mais ou menos, e o Vitor fez a propaganda, maior pacote de obras, mas o Vitor não entregou nada. O Evaí estava me falando, se o Evaí tiver a oportunidade de vir aqui, ele vai falar com vocês. O pavilhão da Ilha da Luz era para ter sido entregue em setembro do ano passado. E quando você fala do pavilhão, você está falando daquela obra que aquela obra do parque. Que é importantíssimo para a cidade. Era para ser entregue em setembro. A obra da duplicação do BNH ali, que vai até o Vagalume, já era para ter sido entregue, porque a ordem de serviço foi dada no começo do ano. Essas obras eram para ter sido entregues no ano passado, por quê? Porque elas serviriam também para serem obras eleitoreiras para o governador do estado. Isso naturalmente ajudaria na reeleição de Casagrande. O Casagrande foi reeleito, mas em Cachoeiro ele perdeu. Sim. O que aconteceu? O que se fala nos bastidores? De que o prefeito ele está segurando as obras para entregar esse ano e o ano que vem, para que, ele está no final do ciclo dele de prefeito. Ele quer deixar um legado de obras para que ele possa vir daí 2 anos numa eleição, para seja lá o que for, e as pessoas lembrarem do legado dele. Eu não vou julgar o prefeito aqui quanto à estratégia dele de querer deixar o legado. Eu acho que todo político, todo prefeito quer deixar o seu legado, quer ter... Só que é estratégia. Será que vale a pena sacrificar toda uma população? Todo aí, né? E aí é o que eu falo da fala do prefeito. Para ele não está demorando. Para ele não está demorando porque para ele é bom que demore. É bom que ele entregue ano que vem. Só que eu fico pensando, será que ele não tem o mínimo de sensibilidade de entender
E o estresse que ele está causando na sociedade hoje, o estresse que ele está causando em Cachoeiro hoje, pode ser muito mais prejudicial, pode ser uma bola de neve para o ano que vem. Mesmo entregando a obra, as pessoas não vão lembrar de todo o transtorno que elas passaram. Então, assim, eu particularmente acho de uma insensibilidade o prefeito achar que obras não estão demorando. Para mim, se demorar um dia, já está demorando muito. Nós estamos falando aqui de transtorno na vida do pequeno comerciante, que tem a lojinha ali, aquele que é o camelô, aquele que tem a farmácia. Aquele que sai de casa para trabalhar numa indústria. Isso. E tem que pegar ônibus. Nós estamos falando disso, mas ali o risco, inclusive, daquele pequeno empresário ali, ele quebrar. Ele fechar a sua loja. Né? A farmácia da Pedro Dias falou que eles tinham ido para lá, a venda caiu 80%. Exato. Eles já estavam certos de fechar a farmácia. Como é que vai sobreviver se você não volta? Você corre um risco, o cidadão fechar o seu comércio, ou na melhor situação, ele migrar, sair dali, vai para um bairro para sobreviver, né? Porque mexe com a vida. Pois e aí tem aquele paradoxo, né? Porque se demora para fazer uma obra tão importante em um determinado trecho, mas demora a ponto de que todo mundo que está ali, ou maior parte, saia dali para poder ir para um outro ponto, aquela obra já se tornou obsoleta, porque todo mundo saiu, então já não tem mais o problema. Já né? não tem mais sentido. Então, né? Já não tem mais sentido. Então, assim, por isso a necessidade de se ter uma visão de que o tempo ele é dinheiro. Em que sentido? Para a prefeitura, quanto menos tempo se gasta para se fazer uma obra, primeiro, é menos aditivo que tem que fazer, porque o aditivo ele vem na demora porque os preços sobem e tem que reajustar. Foi o que aconteceu com o Parque da Ilha. Com o Parque da Ilha. Foi o que aconteceu com essa obra do Nova Brasília. Parece que o Parque da Ilha a empresa não vai fazer mais. Né? Não, já abandonou. Não vai fazer mais, porque ela pegou a empreitada, pegou o serviço, mas como teve demora para começar, porque tinha que desocupar lá o negócio da Guarda Municipal, do Conselho Tutelar. Os escoteiros. Tinha que desocupar, demorou, agora, e aí tinha que fazer um aditivo, agora nem com aditivo vai fazer. E não só essa, a da Nova Brasília mesmo, da linha vermelha ali. Em 2018, 15 milhões dava para se fazer aquele trecho. Agora já está Inclusive tinha o dinheiro, né? Tinha, a bancada federal deu dinheiro. Agora está em 55 milhões. Olha só, no período de 5 anos, como que inflacionou, né, o valor da obra. Então, assim, além do mais, esse dinheiro viria numa colocação da bancada federal e hoje vai ser realizada, mas já não é mais com esse dinheiro. A bancada federal. É com dinheiro com empréstimo. Né? Parte do empréstimo. Parte com o empréstimo. Isso, e parte do governo do Estado, do Espírito Santo. Então, assim, eu acho que um prefeito, um líder, o Vitor está deixando a sua marca, está deixando a sua história, ele está no final do mandato dele. Eu não vou aqui querer negar tudo que o Vitor fez. Eu acho que o Vitor tem os seus pontos positivos e seus pontos negativos. E também reconhecer a contribuição. A contribuição. E quando é difícil ser um prefeito? Como é difícil? Ser um executivo de uma cidade igual Cachoeiro é difícil, o camarada sofre, fica sem dormir, recebe crítica e tal. Mas essas coisas precisam ser discutidas. Cachoeiro não é fácil ser governado. Cachoeiro é uma cidade muito montanhosa, tem um rio cortando no meio. Não só isso, né? Muitas cidades do mundo são assim, mas nós tivemos um crescimento muito desordenado em volta dos morros e dos rios. Cada governo recebe uma enchente no meio de 4 anos, aí ele recebeu 2. E cada governo, além de receber uma enchente, cada governo recebe um problema diferente. Ele recebeu a crise da PM, ele recebeu a pandemia. Então, assim, eu não vou aqui condenar o Vitor pelo trabalho dele, né? Só que eu acho uma insensibilidade muito grande do prefeito de Cachoeiro, de qualquer prefeito que fosse, não ter um olhar mais caridoso, mais fraterno com a população. Eu acho que é esse o olhar que a gente tem que ter. O que eu posso fazer para prejudicar menos? Não é deixar uma obra parada tanto tempo. Eu falei do aeroporto, por exemplo, as obras do aeroporto, né, foram licitadas para o aeroporto, se eu não me engano, acho que 13 ruas. Eu falei com ele, prefeito, se não dá para fazer, iniciar e terminar 13 ruas, inicia e termina 8.
Ah, deu para fazer mais 5? Faça. Mas não inicia as 13 e para no meio, não. Todas que foram iniciadas estão paradas. E tem uma que nem está nesse pacote de obras que é do ano passado, janeiro do ano passado, que é uma bobeira. Fizeram a drenagem, mas o paralelepípedo que tiraram, colocaram no terreno baldio e está há 1 ano nesse terreno baldio. Então, assim, é coisa pequena que a secretaria poderia mandar 2 funcionários botar o paralelepípedo no lugar. Mas não, prefere deixar 1 ano a comunidade sofrendo. Nós tivemos o prefeito Valadão, o prefeito Castiglione, depois nós tivemos agora o Vito, que foram prefeitos, o Valadão e Castiglione foram prefeitos, o Vito é o prefeito, e a gente percebe que a administração sempre voltada para a coisa da cidade, coisa aqui de dentro. É um calçamento de uma rua, é um esgoto aqui, coisa daqui. E desses 3 que eu citei aqui, ninguém fez algo para o crescimento da cidade que poderia contribuir, por exemplo, com o crescimento econômico, geração de emprego e tal. O próximo prefeito tem que pensar em algo nesse sentido. Quer ver uma coisa que o próximo prefeito tem que pensar? Eu vejo que a gente tem que sair desse pensamento de que nós somos uma cidade pequena. Está acabando o tempo nosso. Cidade pequena, não. Nós somos uma cidade que tem um potencial muito grande. Eu, por exemplo, passei um período curto em Goiânia quando eu fui estudar no UFG. Assim como toda capital, toda grande cidade, você tem o centro histórico, a cidade velha, e você tem uma cidade nova. Por quê? A cidade velha e o centro histórico cresceu tanto que não teve para onde expandir. Então teve que fazer a parte nova. A cidade nova, ela é bem mais estruturada, ela tem uma infraestrutura melhor, ela tem um ordenamento melhor. O que Cachoeiro tem que começar a pensar a fazer? Poxa, nós temos muitos vazios urbanos. Nós temos muitas áreas abertas que a gente pode começar a crescer o município para essas áreas. Lá organizado. E a prefeitura que tem que ter esse pensamento e tem que ter esse protagonismo de conduzir. Não tem como a gente pensar que com o tempo as coisas vão conduzindo. Não, a prefeitura tem que conduzir. Como ela tem que conduzir? Ela já tem que chegar nessas áreas e ela já tem que demarcar aonde que vai ser a rua, aonde que vai ser o tamanho da rua, o tamanho da calçada, aonde que vai ser a demarcação de tudo. E já começar a fazer uma pequena infraestrutura para que quando o crescimento for para lá, já ter o desenho de como tem que ser a cidade. E não crescer... E a hora que fizer isso já estimula. Já estimula. Na hora que você pega uma área, por exemplo, no Morro Grande, sei lá, e já começa a colocar um calçamento bem feito, uma calçada bem feita, iluminação, quem que não vai querer ir para lá morar lá? Exatamente. É só você ver esses loteamentos que estão fazendo ao redor de Cachoeiro. Aonde faz um loteamento, as pessoas querem morar lá. As pessoas querem sair da bagunça do centro, do transtorno do centro. Guarapari fez isso com a Nova Guarapari, né? Pois é. Saiu daquele sufoco do centro, aquela doideirada toda. E assim, fez a Nova Guarapari. E assim, e depois, se a prefeitura fizer uma área dessa, uma infraestrutura dessa, não vai ser em 5 anos que aquilo lá vai se tornar um bairro. Vai demorar, mas tem que ter um pontapé. Se não tiver um pontapé, a prefeitura vai continuar crescendo as bordas desordenadamente. Agradeço muito a sua vinda aqui. Obrigado, até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, valeu. Obrigado bom a todos. Café, bom café. Obrigado. Tá? Turma, fechando aqui na Rede Brasil de Televisão, nós vamos seguindo aqui sempre, todos os dias de segunda a sexta, 7h30 da noite aqui na Rede Brasil de Televisão. Um beijo para você e até amanhã, se Deus quiser.